Então, se eu estou colocando uma automação, eu tenho que saber de onde que eu vou tirar esse retorno. E isso, muitas vezes, o empresário gráfico ele acaba não percebendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui de mais uma edição do Print Live, diretamente da Expo Print, a maior feira de impressão, flexo, embalagem das Américas. Bem-vindos. Estou aqui com uma turma de convidados especiais de um setor que eu amo, incrível, o setor gráfico, né? Como todos nós. Vamos falar um pouquinho de equipamento, software, mercado. E eu quero trazer os meus convidados aqui, primeiramente agradecer ao Ronaldo pela presença. Eu que agradeço. Ronaldo, bem-vindo, viu? Obrigado pelo tempo. Imagina, eu que agradeço. Conta com a gente, conta com a Heidelberg. Obrigado. Rufino, Alessandro Rufino, bem-vindo. Muito obrigado. Realmente as pessoas me conhecem só como Rufino, eu comecei né? a ouvir ali, ó, Rufino, falei, pronto, já Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Vlamir. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, esse bate-papo. querido. Nossa, nem fale. E eu queria começar com vocês se apresentando. Fala um pouquinho de cada um de vocês, né? A empresa que vocês representam, o mercado. Tamo junto. Então vamos lá. Meu nome é Ronaldo, eu sou especialista em produto da Heidelberg do Brasil. A Heidelberg do Brasil é um fabricante de equipamentos gráficos voltado para toda a solução para gráfica, desde a pré-impressão, passando por impressão offset, impressão digital, acabamentos, flexografia. Então, a Heidelberg ela oferece solução para todas as áreas da indústria gráfica. Olha só, eu comentei com eles aqui que eu não sou da gráfica convencional, que a gente pode dizer, né? Eu sou do grande formato. Sim. E eu não sabia, até então, da Heidelberg, a parte digital. Olha que bacana esse braço. Sim. A impressão digital ela vem crescendo já de alguns anos. Acho que os últimos 15, 20 anos aí teve um crescimento grande. E a Heidelberg, como sempre, trabalhando em cima de inovação, acabou puxando também essa área de impressão digital também. Show de bola. Então, prazer, eu sou o Alessandro Rufino, eu sou cofundador da Sigma Integration. Somos uma startup 100% brasileira com foco na indústria gráfica. Então, a nossa proposta é levar a automação para a indústria gráfica. Vemos bastante players, como aqui a Heidelberg, como a Eco3 aqui, com equipamentos de ponta, porém, falta na outra parte da estrutura do cliente integração. Como fazer com que as plataformas se comunicam, seja ela um RP, um CRM, um workflow. Então, a nossa proposta é muito simples, é trazer clareza para o empresário brasileiro aqui e fazer com que a gráfica, é claro, tenha uma guinada. A gente fala tanto em tecnologia, né, de IA 4.0, 5.0 e assim por diante. E o que a gente precisa fazer é controlar dados. E a nossa proposta é exatamente isso. Através dos dados, levar automação para a indústria gráfica. Nós estamos na era dos dados, né? Exato. Inevitável. Sem dados, sem nada. Vamos lá, Vlamir. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Eu sou o Vlamir Marafiotti, trabalho na Eco3, a antiga Agfa, ou melhor, parte da Agfa, que foi vendida por um grupo alemão, e toda a área de offset foi vendida para esse grupo e ficou só a parte com a fábrica de chapas offset pelo mundo, né? Nós temos 3 fábricas de chapas no mundo, uma na China, a outra aqui em Suzano e uma outra em Wiesbaden, na Alemanha. Né? Então, nós somos uma empresa de tecnologia também, principalmente voltada para a área de pré-impressão. Produzimos chapas offset para todas as áreas, sendo elas jornais, comerciais, promocionais e embalagem. E também somos desenvolvedores de software para a área de pré-impressão, né? Voltado para a área de pré-impressão. Pô, show de bola. Olha aí, gente. Falei para vocês, só especialista aqui, só sendo especialista, bicho. Eu tenho o privilégio de estar sempre nessa mesa, porque eu saio daqui com tanto aprendizado, vocês não fazem ideia. Eu falo que eu tenho dificuldade para dormir depois. A cabeça fica assim. Então é muito bom. E eu queria trazer esse tema que está bem alinhado com vocês sobre a máxima automação, né? A offset e sua máxima automação. Como que está sendo isso? Porque a gente vem de uma transição também, né? Nós vínhamos de máquinas mecânicas, depois passou um pouco um processo de digitalização. Como que está isso hoje
No fluxo operacional como um todo, na automação, como que vocês veem isso? Como que vocês podem trazer um horizonte para o cliente? O cliente, no caso, o consumidor, né, dos equipamentos. É a gráfica. Exato. É a gráfica. Bom, começo eu então. Então, pensando numa impressora offset, que é o core business da empresa que eu trabalho, né, que eu represento, são máquinas que necessitam dados. São equipamentos caros, né, na casa de mais de 1 milhão de euros, e precisam de dados. Precisam de dados para que, baseado nesses dados, ela consiga fazer os acertos e utilizar as automações que o equipamento pode oferecer. Mas tudo isso não funciona se a gente não receber essas informações. Então, quanto mais integrada a gráfica tiver, quanto mais informações o equipamento conseguir receber, mais rápido vai ser o acerto e, bom, qualquer gráfica ela vende hora-máquina. Exato. E quanto mais informações ela receber, mais eficiente ela vai ser e menor vai ser o custo dela. Ou seja, vai ser mais eficiente, ela vai ser mais barata. Show de bola. E é exatamente nessa parte que a gente construiu a Sigma, por conta que as empresas têm equipamento de ponta. As informações estão dentro da empresa, porém, diferentemente, se a gente regride, sei lá, 10, 15 anos para trás, o mercado gráfico ele já tinha as informações, porém as informações eram uma menor escala. As informações não tinha tanto tráfego. Hoje você fala em WhatsApp, fala em e-mail, muitas vezes você começa a conversar com o cliente e gera, sei lá, 18 e-mails. Um turbilhão de dados. Um turbilhão. Né? Como colecionar? Então, o que eu enxergo e a Sigma enxerga é que para levar o potencial máximo de uma máquina na casa de milhões, ou até mesmo a parte de workflow, precisa organizar. A automação ela é uma consequência de um processo de reorganização. A gente acredita muito que primeiro você organiza, padroniza e automatiza. Não é automatizar processo ruim. Você tem que organizar para padronizar. E aí sim tirar o 100% que uma máquina que o cliente fez, o investimento tanto para a máquina quanto para software. Então, a gente entende que organizando os dados é a única forma que a gente pode extrair 100% do que o cliente investe na gráfica. E você falou de organização, né? E a gente segue muito o Lean Manufacturing, né? Que é uma filosofia japonesa, né? Uma filosofia de gestão japonesa que visa muito essa organização. Então, assim, tão importante, ou até antes da indústria 4.0 e de toda essa automação, o mais importante é você organizar, para você não automatizar o caos, entendeu? Então, isso daí é o princípio tudo vai em de escala, tudo. né? Sim. A ordem ou a desordem. Exatamente. Pois é. Eu vejo assim, há muitos anos a gente tem tecnologia, muitas vezes a gente que vem de outras temporadas, né, que a gente passou por toda essa parte analógica, e nós tivemos uma época onde a tecnologia chegava no Brasil depois de um período de anos, né? Muitas vezes a gente falava 10, exatamente, né? Uns 10 anos de atraso tecnológico, depois chegava aqui no Brasil. E hoje a gente fala isso já tem mais de 20 anos, 30 anos, que a tecnologia ela chega no mesmo tempo. Né? O que sai nos Estados Unidos ou na Europa, nós globalização, temos, né? Globalizou de exatamente, fato. Exato. Nós temos aqui. E toda a tecnologia que hoje é apresentada nesses países de primeiro mundo, também nós temos condição, mesmo porque somos de uma empresa multinacional, então o que eles apresentam na Europa ou nos Estados Unidos, nós apresentamos aqui também. E toda essa tecnologia a gente tenta colocar no cliente, porém a gente encontra uma barreira muito grande, uma barreira cultural até. Então isso dificulta muito você integrar as tecnologias e fazer com que o cliente se automatize. E até hoje a gente encontra muita barreira para introduzir essa tecnologia. Então nós falamos hoje muito de tecnologia 4.0, né? Indústria 4.0, indústria 5.0, mas a gente não consegue introduzir isso no cliente, porque o cliente muitas vezes vê só máquina. Muitas vezes o cliente vê só a máquina, a parte final do negócio. E toda aquela parte de inteligência, de software, de automação, ele acaba esquecendo.
e às vezes o investimento é tão menor do que uma máquina e faz uma diferença tão grande de automação, de eliminar vários tipos de problemas no processo, diminuir o tempo mesmo, ser mais eficaz, eficiente, eliminar erros, e acaba isso. Mas a gente, batalhando já há algum tempo, a gente tenta mudar um pouco esse padrão cultural, né? Esse é o nosso desafio, eu vejo. Nesse nível de cliente, vocês acham que tem somente essa do padrão cultural, mas falando aí do nosso país, tem uma restrição econômica também, acesso a esse nível de automação, ou para esse nível, deixando claro, para esse nível de cliente, não? Olha, eu digo como uma startup, tá? Hoje a tecnologia, ela diversificou muito, a IA está aí para provar que todo mundo pode ter mais acesso acessível, né? à tecnologia. Nós somos exatamente essa ponta que, de uma forma de baixo custo, levar a automação para dentro do cliente, que a gente sempre soube que no passado era muito caro. Realmente, para você fazer uma integração de um ERP, que é um MIS, um software de orçamento, a um workflow, o custo era exorbitante. Hoje, a tecnologia, as IA, as startups estão aí para ajudar. Então, eu digo, por experiência, que não. É muito mais, eu enxergo mais uma questão cultural, uma questão de estrutural, né, de educação, porque numa ponta, para uma máquina rodar na alta performance dela, ela precisa de dados. E os dados precisam estar organizados. E o que falta é processo. É difícil. Eu venho também de uma empresa que tinha conceito de Lean, e quando eu falo um SLA, as pessoas acham que eu estou xingando ela de algum nome lá, porque ninguém sabe o que é um termo de SLA. Então você vê o quanto que a indústria, numa outra ponta, tem tanta tecnologia, mas o quanto os empresários também, as empresas estão despreparadas. É discrepante, né? Exato. Não sei se você... Até o nível de investimento que eles fazem para essa... Pois é. E assim, eu sempre vejo que esse tipo de implementação, ele precisa contar muito, primeiro, com parceiros confiáveis como fornecedores, né? Sim. Então, esse princípio cliente-fornecedor, ele tem que imperar, ele tem que ser... É premissa, né? Ele tem que ser a premissa. E, além disso, quem tem que comprar essa briga e quem tem que buscar essa implementação junto com o fornecedor são os donos. Porque, a partir do momento que você tem um processo robusto, independente se você tem, de repente, um operador mais qualificado, menos qualificado, se o processo hoje é uma dificuldade, né? Sim, hoje... muito, para todo o mercado, e não só para o nosso mercado, que sofre com isso, assim como vários outros mercados, isso daí é uma dificuldade para todo mundo. E não só aqui, na Europa, eles já sofrem muito com isso há algum tempo. Por isso é importante a gente implementar processos padronizados e processos que funcionem, independente da percepção ou da análise de quem está operando. Porque se a gente depender do operador para poder tomar a decisão, vai ser uma caixinha de surpresa, entendeu? A gente nunca sabe o que vai vir, né? Eu concordo totalmente com você, porque o maior entrave para você introduzir qualquer tipo de automação ou mudança dentro de uma gráfica ou dentro da pré-impressão, que seja, é exatamente isso, é tirar o operador que está acostumado a fazer aquilo por anos, tirar ele da zona de conforto dele, para ele poder encarar algo diferente, sair daquele processo, partir para um outro. Enfim, eu não sei se isso é uma... Quando você fala de automação, né, o que passa pela cabeça das pessoas é que vai ser substituído. E não é nada disso. Facilitador para ele. Exatamente. Isso que eu falo, não é tecnologia contra pessoas. Não, porque muitas aliado. vezes é ligado. Porque as pessoas muitas vezes, né, por uma falta de instrução, por isso que eu falo, talvez o que a gente sofre no Brasil é um problema um pouco mais cultural, que é eles contra nós. E não é isso, não é tecnologia roubando o emprego das pessoas, mas sim tecnologia potencializando a pessoa a se desenvolver melhor. E dentro desse fato, o que vocês veem de um novo perfil desse operador? Onde que está o gap aí para transformar a mentalidade desse cara? É educação? Tiago, eu vejo o seguinte, acho que, primeira coisa, nós como fornecedores, né, nós temos que ajudar os nossos clientes a fazer isso. Então, não vamos também terceirizar a culpa, né? Trazer a culpa é minha, eu coloco para quem eu quiser. Ao contrário, a culpa é nossa. Nós, como fornecedores, nós temos obrigação de dar suporte para os clientes para que eles possam desenvolver e possam explorar o máximo da ferramenta. E segundo, a gente tem falado isso aqui mesmo, é cultural. E a cultura a gente só muda
com insistência, com educação, com treinamento. Então, eu não vejo outro caminho que não seja esse. Treinar, ensinar, insistir, ajudar no processo de padronização dos processos para que a gente consiga tomar proveito dos equipamentos. Eu vejo o seguinte, eu concordo com você também, mas eu vejo um outro entrave nesse processo. Primeiro que a nossa área, o nosso nicho de mercado é um nicho que cada vez encolhe mais. Isso é uma realidade, correto? A demanda vem Exatamente. Como a própria Heidelberg disse, que busca, né, a tecnologia digital, de impressão digital, porque a gente sabe que a tecnologia offset está diminuindo cada vez mais. E isso é uma realidade. Você tem uma concentração de volume, mas de demandas fragmentadas. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que eu vejo que acontece? Primeiro, os grandes profissionais que nós tínhamos lá no passado não existem mais. Não existe mais. Nós temos... arte. Exatamente. Antes a gente artes gráficas, agora a gente tinta no papel. Eu tenho insistido em lutando contra mim mesmo de falar indústria gráfica, né? Porque a gente, toda a vida, o Senai que eu fiz era artes gráficas. Senai de artes Exatamente. gráficas. Então, nós temos excelentes escolas, né? Tirando o Senai do Teobaldo Nigris, que foi o pioneiro, a referência desse tipo de coisa. E hoje você vê que cada vez mais as turmas são pouquíssimas, né, de jovens que estão interessados em entrar por uma área que está diminuindo. Então eu vejo assim, isso primeiro é um dificultador para nós. Então você entra nas gráficas e verifica que os operadores não são mais qualificados. Eles não têm mais aquela qualificação. Então a gente realmente precisa atuar de uma forma diferente, né, de mostrar, de como instruir esse pessoal, mas existe uma barreira nisso. E é aí que entra também, obviamente, a automação, os softwares para poder ajudar a fazer com que o que era feito por um profissional que tinha tudo isso, né, de cabeça, no intelecto, exatamente, boa parte é feito pela tecnologia. Né? Então, nós estamos passando por um processo de mudança muito grande mesmo. Aí revolucionou muito isso, né? Exato. Eu até brincando, falo para alguns clientes, né, que a artes gráfica hoje está muito mais próximo de uma comunicação visual. Exato. Que transforma muito, porque hoje na impressão offset é pintar papel. E eu sou uma pessoa de pré-impressão, né? Tenho alguns poucos anos, né? Ainda bem que eu não tenho cabelo, então esconde um pouco a minha idade. Mas eu sou uma pessoa de pré-impressão. E a pré-impressão, minha última experiência, né, como gestor de pré, parte do meu time não eram operadores de pré-impressão, eram pessoas de tecnologia desenvolvendo scripts para fazer automação de processo. Então, olha o quanto mudou. Programadores. Exato. Parte do meu time era de programador e não mais de... Eu venho da época de Macintosh, da época de tacando, fazendo curso de computação gráfica. E hoje o processo mudou bastante. Então, talvez o que faltou foram também as entidades, né, as empresas, captarem essa mudança e entenderem que esse processo não se faz mais com artes gráficas, mas integrando tecnologia, integrando programador. E essa era a minha maior dificuldade, encontrar uma pessoa que conseguia, como posso dizer, flutuar entre as duas realidades, de tecnologia com programação, com conhecimento entrar nessa básico lacuna, de gráfica. O perfil do profissional, não só para o ramo gráfico, tá? Mas o perfil para o profissional, para você que está assistindo e que pensa em se recolocar ou se colocar dentro de um mercado que você queira, é aquele perfil de pessoa que ele gosta de aprender, ele tem capacidade de desaprender e aprender novamente. Então, esse negócio de você ficar travado num paradigma do eu sempre fiz assim, isso daí vai dificultar para você se recolocar. Você tem que ter essa capacidade de falar assim, olha, sempre fiz assim, mas vou precisar dosar com o que eu estou aprendendo de novo agora. Então, isso daí é o perfil que a gente precisa hoje, não só para o nosso mercado, mas para qualquer mercado. Você vê que curioso, eu que venho da comunicação visual, né, do grande formato, a gente tem sofrido muito com o profissional de pré-impressão, que antes era crucial na operação. Exato. Software está entrando e o impressor está tocando. Exato. Porque ele vem, o software faz todo aquele trabalho e manda embora. Exatamente porque não dá mais para ficar esperando, cara. E é isso que a gente quer também, porque
aquele operador assim, cara crachá, aquele operador bem que Apertador faz de botão. aquele apertador de botão, ele já não Esse existe muito perfil, mais, exato. entendeu? Não. E a gente já não quer mais isso, a gente quer pessoas que tenham essa capacidade de resolver problema, de desenvolver, né? Que A tem gente análise, percebe- análise, né? Análise crítica ali de que não é apenas apertar botão. O Ela tem- operacional a máquina faz, o software faz. Exato. entendeu? Não, a gente tem visto isso em todos os segmentos. Todos. Né? Você vê que não existe mais. Praticamente a gente vai em lojas e nas lojas não tem mais caixa. Você já tem toda uma automação, autoatendimento tomou para conta. todo lugar. Né? Você não tem mais cobrador de ônibus, você não tem mais ninguém que faz a Mercadinho autônomo, operação. é tudo. Exato, não tem mais esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que a área gráfica ela tem que se conscientizar, principalmente os donos proprietários de gráficas, eles têm que se conscientizar que o mundo mudou e eles têm que se aperfeiçoar com relação a isso. Né? Então, é aquilo que eu disse no começo. O gráfico, né, o dono gráfico, ele vem de uma geração e vem passando de geração para geração que o mais importante para ele é a máquina que ele tem lá na gráfica. Né? E ele esqueceu de toda a inteligência que vem por detrás disso. Nós vimos falando isso nos outros episódios, olha como vai conectando, que curioso, né? Sobre... É um pouco não, é egocêntrico a parada, né? Tipo, eu tenho uma máquina tal, eu tenho... Exato, Sempre foi, sim. era sinal Exatamente, de status. Né? exato. Eu tenho uma máquina XYZ. Caraca, aquela gráfica é... E o Mas outro aí corria você- para se equiparar porque não podia ficar mas atrás. no final, Isso, cara, comprava sem O cara necessidade, não tinha mas comprava. controle, não controlava a demanda, não media... Cara, é maluco, é insano, né? Tanto Você que- era totalmente ineficiente, né? Você tinha uma porção de máquinas, né? Lindas, maravilhosas. Tinha um monte de canhão ali, mas muito ineficiente. Um monte Isso de daí te gente, torna caro, né? parque gráfico lotado. É que existia uma diferença muito grande. Antigamente se ganhava dinheiro com muito mais facilidade em artes Também. gráficas. Tinha muito mais margem, né? Então, Muito mais o cara margem. não calculava o quanto que ele gastava Queimava de máquina. e tá tudo bem. E tá tudo bem, o dinheiro tá entrando numa Fazia lá o boa. papel vezes Hoje- dois, hoje, vezes três, o vezes mercado quatro, não e vamos permite embora. mais. Não permite mais. Hoje é ali, ó, na ponta Se o da... empresário não fizer exatamente o cálculo ali, enfim, ele tá frito. Ele foi-se. Foi-se. Então, e me fala uma coisa, nessa parte de integração das tecnologias e da inteligência artificial. Hoje, a IA, ela integra, não sei se esse é o termo, mas ela integra mais responsivamente ou já tem uma IA generativa, por exemplo, fazendo essa conexão? Você sabe dizer como é que está isso? Olhando para a minha parte acho que- de pré-press, tá? Eu entendo ainda que tem partes do processo a IA como um fechamento de arquivo. É um papel, uma responsabilidade importante ali do operador garantir que todas as premissas de um fechamento de arquivo cumpra para que possa extrair o máximo de uma máquina de impressão. E pouco importa se seja uma máquina de offset ou de comunicação visual ou uma máquina digital. Por hora eu não vi nenhuma IA, tenho visto alguns players aí trabalhando com algumas automações, porém eu enxergo muito mais integração de dados. Tá? A integração de dados ainda, acho que é o principal meio para fazer aumentar a velocidade e a eficiência do processo. Hoje o principal viés está aí, na velocidade e eficiência. Porque a IA ela precisa de dados. E o que o menos o mercado gráfico tem é porque o dado existe na gráfica. Mas Tá disperso, desorganizado. né? Tá desorganizado. Pensando nas máquinas offset, a gente tem vários assistentes, e esses assistentes eles dão a direção ao operador do que fazer e gatilhos de qual decisão tomar dependendo do dado que ela recebe. Isso é legal. Então, assim, Bacana. primeiro, precisamos de dados, igual o Rufino falou bem ali, sem dados a gente... categórico, ó, precisa. Precisamos, sem isso a gente não consegue avançar, mas a partir disso os assistentes eles ajudam, por exemplo, a escolher um momento certo de uma lavagem, a definir um melhor caminho para uma troca de trabalho, entre outras coisas que podem ser feitas que são baseadas em gatilhos, né? Porque no final das contas a inteligência artificial nada mais é do que dados estatísticos, né? Então eu tenho Sim. ali vários dados, né? E aí
eu simplesmente falo para ela assim, olha, se você chegar até uma determinada tiragem, eu quero que você pare e faça uma lavagem de blanqueta, por exemplo. Então, tudo isso daí pode ser configurado, mas para isso eu preciso dessas informações, eu preciso desses dados. E, lógico, hoje, com essa capacidade de recepção de dados que a gente tem, né, dos últimos anos, os computadores eles foram evoluindo muito nessa captação de dados, vai facilitar. A gente ainda não tem uma IA generativa funcionando a plenos vapores assim, mas ela está em desenvolvimento, pelo menos dentro da Heidelberg, puxando esses dados da pré-impressão e dando direcionamento para resolver problemas, que é o que a gente estava falando agora que a gente precisa, né, que a gente mais sofre. Eu vejo isso, eu acho que a próxima guinada da revolução dos softwares, dessas integrações, é a generativa, né? Que aí já vem muito mais ampla e fechando algumas lacunas que hoje ainda ela é informativa, vamos dizer assim. Tá na hora disso, tá? Ou ela é mais quadradinha, né? Então, olha, até tal limite você usa o programa 1, dali em diante você usa o programa 2, programa 3, enfim, capturando esses dados e trabalhando em cima de dados mais quadradinhos ali. Com uma IA mais generativa, puxando mais dados e tendo a capacidade de aprender com o que está acontecendo, aí esse é o limite, né? Nós temos a gente vai longe. Ela vira orgânica, né? No exatamente. processo. Nós temos baseado nessas informações, né, durante todos os anos, captando esses dados, principalmente nós temos uma parte na pré-impressão que nós chamamos de pré-flight, que é o refino do arquivo, né, do arquivo fechado do PDF, e ele passa por esse refino e ele faz uma verificação de todo o conteúdo do arquivo PDF, né? Então, a verificação de fonte, de trapping, de overprint, enfim, de todos esses termos que a gente utiliza na pré-impressão. E aí, o que o pré-flight faz? Ele gera dados. Então, por exemplo, quando ele passa por imagina você uma gráfica que utiliza um sistema por anos, onde ele vai fazendo o pré-flight de várias páginas, ou às vezes até mesmo no trabalho, quanta informação você tem ali. Quanta informação. Captando esses dados e colocando dentro de uma IA, você vai poder obter vários recursos de interação, até mesmo de qual atuação você faz em cima daqueles arquivos. Seguindo o seu fluxo. Exatamente. Né? Então, exatamente isso. Caramba, e pensando na parte produtiva, né? Dentro da impressora offset a gente tem algumas centenas de sensores. E a gente pode, por exemplo, dentro da impressora offset, verificar o que está causando parada, atolamento ali na entrada da máquina. Então, é folha dupla? O que está causando isso? Então, a gente consegue investigar, a gente consegue sair do superficial e ir mais a fundo. Mas, de novo, dados, né? Sem esses dados, a gente não consegue saber o que está causando folha dupla, o que está causando folha atrasada. Enfim, a gente precisa dessas informações para poder avaliar e resolver os problemas. É o que a gente comenta lá dentro do Sigma, a gente fala que é trazer uma camada de visibilidade operacional. Você, acho que é Peter Drucker que fala, né? Só pode ser melhorado aquilo que é medido. Então não tem como a gente melhorar um processo sem a gente entender onde está sendo o nosso ponto falho. Então os empresários precisam entender que não é apenas investimento em máquina é importante, porém também tem que pensar na parte de software. Porque o software, eu digo que, para mim, para impressão é o coração de uma empresa. Você pode ter a tua máquina ali rodando a X mil por hora, porém, se o arquivo não chegar até a máquina, você não tem gráfica, não produz. Então, a pré-impressão é algo que tem que ser olhado, o software, porque software é um bem tangível. Vai ter um canhão, vou matar a formiga, né? Parado lá. Não, e sempre você está olhando para trás, sempre você está olhando. Esse é o grande problema da indústria gráfica, porque, na minha opinião, o atraso não está na máquina. Porque toda gráfica, não tem uma gráfica que você vá, que você não vê um gráfico correndo no meio com uma pasta embaixo do braço e onde está meu material que está atrasado, o cliente está ligando. Mas o atraso não está na produção. O atraso aconteceu na pré-produção. Ou perdeu-se no atendimento, na pré-impressão, no PCP. No processo, né? Exato. Que é onde era possível controlar. Exatamente. Falta de planejamento, né? Urgência, e a gente vai perdendo o senso de urgência, né? E tudo vira urgente. Então, sim, esse controle ele tem que ser mais apurado, principalmente pensando na organização das gráficas, né? E a gente só vai conseguir isso trabalhando com o processo, né? E o que vocês podem contribuir com o gráfico numa visão, vamos falar assim, numa visão de
médio prazo agora, para onde ele olhar? Pensando em toda essa evolução, essa guinada que nós estamos tendo de software, máquina, integração, cara, concentra aqui, ó. Olha para esse caminho. Recentemente eu falei com um cliente, né? E ele falou para mim o seguinte: não, vamos colocar tal automação na máquina, era uma troca de chapa automática, né? E aí essa automação ela ia custar alguns milhares de euros. Aí eu falei assim, cara, legal, é uma automação, ajuda, ótimo, mas não esquece de colocar o software de integração, o software que vai receber esses dados, né, e enviar para a máquina, porque sem esse software, ou se você deixa de colocar esse software, você vai perder pelo menos, sei lá, 5, 10 minutos para colocar essas informações ali manualmente na máquina e ainda com a possibilidade de erro, já que eu tenho pontos de contato ali do operador. E se eu recebo esses dados direto, eu vou economizar pelo menos 5, 10 minutos. E uma automação de troca de chapa, poxa, lógico que é bom, lógico que facilita, mas eu vou ganhar, sei lá, 2, 3 minutos, entendeu? Então, saber direcionar o investimento para que você tenha retorno. E o investimento, principalmente quando você fala em impressora offset, que é um bem caro, né, para a maioria da população aí, você tem que saber que tem que ter retorno. Então, se eu estou colocando uma automação, eu tenho que saber de onde que eu vou tirar esse retorno. E isso, muitas vezes, o empresário gráfico ele acaba não percebendo. Muitas vezes, o empresário gráfico ele acaba indo na emoção e pensando em, eu vou comprar equipamento tal porque meu concorrente tem, e não pensa de onde que ele vai tirar o retorno disso. E esse é o fundamental. Ele precisa fundamentar os investimentos dele onde ele vai ter retorno. Eu acho que esse daí é a base para qualquer muito investimento. Legal, todos os episódios a gente vem falando disso. De medir, de saber onde está pisando, controlar, saber o que está... O controle da operação. Olha que curioso, né? Que não tem fuga, cara. Não tem fuga. Para mim, respondendo a tua pergunta, é exatamente onde ele tem que mirar. No processo. Porque maquinário, equipamento, muitas vezes ele tem até em excesso. Ele só não sabe que está em excesso. Ele não conduz, orquestrar o processo. Né? Tem que orquestrar o processo. Exatamente. Olha só, rapaz, eu vejo assim, a gente lida com vários clientes, né? E assim, como nós havíamos falado, todos eles têm, de alguma forma, algum recurso de tecnologia, principalmente em software. Então, hoje, os workflows que tem no mercado, você tem muitos recursos. E muitas vezes, o cara que está lá gerenciando a pré-impressão, ou mesmo o operador, ele não sabe utilizar 50% ou 40% de tudo aquilo que entrega para ele. Você está sendo generoso. Eu falaria que ia ser uns 20%. Exatamente. Então, bom tamanho. Olha só. Assim, se é para a gente focar em melhorar alguma coisa, eu acho que primeiro é fazer com que o empresário primeiro vê o que ele tem na empresa dele, né? Ver qual é o potencial daquilo. Muitas vezes falta o quê? Falta um treinamento, falta uma consultoria, algo de capacitação para que ele possa entender. Ele não precisa gastar mais. É treinar, entendeu? E formar o que já tá ali dentro. Ele já tem tudo aquilo. Ele não precisa de mais. Ele precisa entender e saber onde ele pode chegar com aquilo, né? Então, só pega a chave. Às vezes você está aí, com todas as soluções do seu problema aí dentro. É isso aí. Só falta entender melhor, aprofundar, e para isso você tem um especialista em cada área para te ajudar nessa guinada. Exatamente isso. Procura quem é de cada, de máquina, de software, de chapa, vamos conduzir. Às vezes a gente fica na bolha, né? A gente fica lá na... A gente entra nesse looping de problema e resolve problema. E eu posso falar assim, porque eu fui administrador de produção também, sabe? Aí você aprende a resolver só problema, né? Então, você entra no looping de eu preciso resolver essa ordem de produção. E não eliminar ele. E aí outra. De onde vem, e aí você só tá enxugando gelo. Não, esse problema sempre dá. Eu continuo resolvendo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Cara, resolve. E é tentador a gente só resolver o problema e muitas vezes pro coordenador de produção ali passar por herói, sabe? Mas ele tem que pensar que ele precisa... eu resolvi, sabe? Ele nem quer que acha o efeito onde tá vindo a causa. Ele quer resolver. Não, eu vou perder. Não, porque aí eu coloco tal aditivo na tinta e a coisa avança. Então, assim, a gente precisa resolver na raiz. A gente não pode se acostumar com ineficiências. Esse é um ponto fundamental também, principalmente pensando em processo, né? Minha especialidade, né? Processo de impressão offset.
não podemos nos acostumar com ineficiências. Não pode ser normal que a chapa veio riscada, não pode ser normal que tal informação não veio do software. Não pode normalizar, não pode banalizar isso. Nós temos que resolver as coisas na raiz. Isso daí também é outra coisa que o empresário pode mirar que vai dar bom, vai acertar com certeza. Sim. Essa palavra ineficiência, ela é muito pesada, né, pro negócio. Sim. Ela custa caro hoje. Sempre custou, mas no mundo competitivo que nós estamos hoje, igual nós falamos, não tem mais essa margem para queimar. Não, de forma Exato. alguma. Acabou. Se você não cuidar disso, esquece. Você Exato. está fadado ao fracasso. Não tem meio termo mais. É isso aí né? mesmo. Ou você está dentro, você está fora do mercado. Acabou. Vai empurrar com a barriga quantos meses, né? Não é mais. Quantos empresários, muitas vezes, você está numa conversa, está visitando o cliente e o cliente fala assim, eu não consigo entender. O meu concorrente, eu faço exatamente o mesmo cálculo que ele, faço a mesma coisa, só que ele consegue ser mais barato do que eu. Eu tenho o mesmo software, eu tenho a mesma máquina. Né? Exatamente. Onde é que está o negócio? Ineficiência. Em algum ponto do processo, ele é ineficiente. Você não está usufruindo da estrutura que você tem Exatamente. como ele está. Exato. É exatamente falar, né? Caraca, domina 20%. Se o outro domina 30%, meu amigo, ele já está uma milha na tua frente. Exatamente isso. Acabou. É isso aí. Insistindo um pouquinho com as ineficiências. Isso daí é uma coisa tão maluca, porque já tive discussões com donos de gráfica, em que ele brigou comigo falando assim, não, mas é normal a gente ter que corrigir uma chapa na máquina. Falei, cara, não pode acontecer, mas normal não é. Ele normalizou, né? Alguma Ele coisa normalizou você a vai ter que situação. corrigir no seu processo. Então, e isso daí é mais comum do que a gente imagina, sabe? Então, essa Dia a dia, né? a grande chave. Não podemos nos acostumar com, sempre foi assim, é normal tal ineficiência acontecer. Não, temos que brigar para que a gente viva assim no mundo perfeito. A gente precisa mirar no mundo perfeito. Lógico, a gente está longe disso, a gente precisa trabalhar para chegar. Sim. Mas é para lá que a gente tem que apontar. E aquela conversa que quando você chega no cliente e tenta apontar para ele algum tipo, né? Não diretamente, mas fazer com que ele pense no processo dele e fala assim, cara, você precisa olhar isso aqui com mais cautela, porque você tem uma deficiência aqui. Eu não tenho. Isso daqui, para mim, é normal, eu não tenho problema nenhum. Você está querendo colocar para ele que ele precisa resolver determinadas situações, mas ele nunca vai enxergar, ele nunca vai dizer para você que ele está pecando naquilo, fala assim, puxa, é verdade, eu preciso dar uma olhada. Não, é muito difícil. Para mim, a grande questão é que as pessoas querem focar nas exceções. Querem tratar as exceções, olha, esse tipo de material, foca no básico bem feito. É o que a gente fala, né? Faz o feijão com arroz ali, garante já vai ter... o básico bem feito que já vai melhorar muito o teu processo. E deixa a exceção para você tratar realmente com uma exceção. Veio uma curiosidade. Vocês lidam com mercados internacionais. Como que é isso? Esses contrapontos que nós citamos aqui, é normal também na Europa, na América do Norte? É normal? Tem muito disso também? Bom, eu posso... Dentro do segmento? Eu posso responder, a gente tem contato direto, a gente é uma empresa multinacional, então a gente tem contato direto. Eu pergunto só porque, assim, às vezes o pessoal fala, é só aqui no Brasil. Não é. Presta atenção se é... Não é. Esse tipo de problema ocorre no mundo todo. É cultural do segmento. Exatamente, Sim. é cultural do segmento. Então, não é porque aqui acontece que lá também não acontece. Não, acontece exatamente a mesma coisa. A ineficiência, ela está no nosso segmento. Você entende? Ela está. É que lá camufla um pouco, porque Ela eles usam muito padronização. Quando ele vai para a indústria lá, é o papel padronizado no corte. Aqui o mercado gráfico brasileiro aqui refila de qualquer jeito o material, põe na máquina variações ali de folha, coisas que o mercado europeu Mas olha só, por conta disso, né, os profissionais brasileiros, eu acho que acontece a mesma coisa na Heidelberg, mas os profissionais, o nosso time de técnicos, eles são altamente qualificados, por quê? Porque eles são obrigados Esse jogo de cintura aí. Não tenha dúvida, porque lá eles têm um padrão. Então, para eles é tudo redondinho. Nós Pira não. pra gente, né? Pira. Aqui é assim. Aqui é assim. E o técnico faz funcionar o negócio, mas não é fazendo gambiarra. Não, é entendendo o processo e fazendo um alinhamento. Pode ser que não fique exatamente no padrão europeu ou qualquer outro tipo de padrão, mas ele vai conseguir colocar num padrão de qualidade que vai... Porque aí isso a gente tem, né? Tem um gap de material que você tem aqui, que tem lá, que às vezes nem chega. Cara, é que hoje a gente está sendo bombardeado por esse tipo de questão que é preço, né? O pessoal busca preço, e aí todo mundo vai se rebaixando
né? Achatando. Exatamente. Num momento onde você não vê mais qualidade, não vê mais padrão. Não. Então, é aquilo que eu posso comprar, é aquilo que eu posso entregar para eu poder ser competitivo com o meu também, que compra desse material de baixa qualidade e assim vai. Então, a gente também tem que lidar com esse tipo de situação. O nosso mercado, trazendo um pouco só para uma analogia, né? O nosso mercado de comunicação visual, ele ainda é muito, eu vejo, muito imaturo, ainda tem muito perto do gráfico, mas tem muito para evoluir em automação, processo. E eu tive visitando um birô em Xangai, que o cara tinha 5 unidades em Xangai. Ele fazia 50 milhões de dólares de faturamento por ano. Uau. Em cada unidade. Vixe, Eu falei, cara, como pode? Mas vamos conhecer esse trem, né? Porque não é possível. Máquina, rodo. Cara, parecia que não estava acontecendo nada na empresa do cara. Processo robusto. Nível de automação, software rodando. Uma sala com 6, 7, 8 impressoras, um operador. Ali tinha mais não sei quantas impressoras, um operador. Cara, como? Aí o modelo de eficiência, sabe? Aí onde eu entendi. Por isso que eu trouxe essa questão. Eu falei, cara, então tem sim. Sobre essa pergunta que você falou de como que funciona em outros países. Eu vejo que isso daí é uma questão de mentalidade do dono da gráfica, independente do país. Assim. Então a gente vai ter aqui no Brasil de fato cultural. Donos de gráfica que eles ficam incomodados com ineficiência. Então, recente, um dono de gráfica, ele é um dos mais produtivos do mundo para o segmento dele, e ele não estava satisfeito. E ele brigou para melhorar. E adivinha o que aconteceu? Ele melhorou consideravelmente. E outros, a gente... Poxa, aquilo a gente que para muitos já estava assim no paraíso. Não, exatamente. Pô, mas você já é bom no que você faz. Não, tá longe do que é para ser. E ele mostrou que realmente poderia melhorar. E a gente deu suporte, enfim. E ele conseguiu evoluir ainda. Então, respondendo sua pergunta, eu vejo que isso daí não está relacionado com o lugar, né? Não está no CEP, mas sim no perfil de cada empresa, entendeu? E quem tem que puxar isso é sempre o dono. Você não precisa tá no ver CEP, de tá cima. No mindset, né? Eu venho da Printi. Então, a Printi tem um nível de automação fortíssimo. Eu tive com o Fábio Carvalho, hoje. foi meu diretor. Conheci ele, fantástico. Então, a empresa, a gente vê que é uma empresa com um nível de automação fortíssimo que, muitas vezes, somente gráficas lá fora, até então, no meu conhecimento, que eu tinha que ir para fora para ver o nível de automação, fazendo imposição no conceito, né, de hands-free, ninguém colocando a mão. E a gente vê que a gente pode fazer isso aqui. Tem gráficas já, na verdade não é que a gente pode, já tem gráficas executadas. Já realidade. Então, aí entra muito nessa praia que você acabou de comentar. Basta o perfil do cliente mudar de exigência, de entender que ele pode, a tecnologia, os players estão aqui para entregar mais tecnologia para ele. Porém, a necessidade tem que partir dele. Porque não adianta, a gente não vai conseguir transformar algo que a pessoa não queira mudar. Não, sim. Precisa vir dela. Tem que ser de dente para fora, né? Não tem jeito. O mercado gráfico, o empresário gráfico tem que entender que ele tem uma dor e que tem já os players preparados para sanar essa dor. Mas a dor tem que nascer dele. Tem que se movimentar, né? Tem que buscar. Exato. Gente, fantástico. Olha, eu falei para vocês que o negócio voa aqui, ó. Já vai fazer 1 horinha que nós estamos aqui. Caramba, nem parece. Que delícia. Voou o tempo. O papo vai. Porque é interessante, né? É muito bom, né? É muito bom. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez vocês por esse tempo, por essa simpatia de vocês e essa entrega, tá? Porque é muito bom. É isso que a gente procura trazer para vocês. Né? Conteúdo de relevância, pessoas que estão na lida, no dia a dia. Nós estamos aqui, todo mundo está no campo de batalha, né? É vivência. E além disso, tem um conhecimento enorme que está aqui, ó, acessível para você numa feira dessa proporção maior das Américas. Gente, nós estamos aqui no Brasil, São Paulo, está aqui ao seu acesso. E eu vejo gente reclamando que eu não consigo ir ali. Pega um ônibus, meu amigo. Vem! Né? Tem que se movimentar, é o que a gente está falando. Tem que mudar aqui. Então, queria agradecer em nome da Expo Print, da APS, a presença de vocês. E que vocês deixem uma consideração final, uma provocação ali, para que esses nossos amigos gráficos saiam, né, vão em busca de acabar com essa ineficiência. Perfeito. Bom,
contem comigo, contem com a Heidelberg. E acho que ficaram algumas lições aí para o empresário gráfico, né? Os dados são fundamentais e busquem combater a ineficiência. Boa. Muitas vezes a compra de investimento só em software ou só em equipamento não é suficiente. Precisa fazer também, precisa atualizar, precisamos estar atualizados com o mercado, Perfeito. mas também precisamos buscar processos consistentes. Sem isso vai ficar difícil da gente alcançar o nível de produtividade que a gente almeja. Perfeito. Sim. Eu quero agradecer a participação, eu aqui, a menor empresa aqui deles, aqui no meio desses grandes players, né, para uma startup de tecnologia no Brasil, não é fácil. Eu digo que a cada manhã eu tenho que acordar com uma picareta, porque eu sei que vai ter bastante aí rocha, montanhas aí para a gente quebrar os paradigmas no mercado. Então, muito obrigado pelo convite. E até na minha uma parte da minha apresentação, eu coloco para o empresário até quando ele vai decidir no escuro. Boa. Por que isso? Porque a falta de visibilidade, a falta de dados, ele vai tomar a decisão na tentativa. Hora certa, hora errada. Então, acho que essa é a provocação que hoje não precisa mais tomar decisão no escuro. Tem informações suficientes, tem player suficiente para trazer clareza, recursos aí na mesa aí para poder virar o jogo. Fantástico. Obrigado, Rufino. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer, foi muito bom estar aqui batendo esse papo com todos vocês. E queria dizer que a Eco3 também está aqui presente e para mostrar para todos vocês que é possível sim ser menos ineficiente ou tirar toda a ineficiência e ser muito mais eficiente. Maravilha. Vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigado e aguardamos vocês. Opa! Gente, é isso. Olha quanta chave, quanta maestria saiu daqui. Então, pensa nisso. Processo. Melhora o seu processo. Foca em ser menos ineficiente, porque não dá para ser 100%, mas quanto menos ineficiente, isso rende muito no seu caixa, no resultado. Isso aí. Tá? O investimento é muito caro para a gente deixar dinheiro na mesa. Então vamos para cima. Não podemos perder essa moeda aí que ela é valiosa. Pois é. Então, em nome da Expo Print, Thiago Ferrarese aqui de mais um Print Live. Obrigado e até a próxima. Obrigado.